Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, videoaula de número 10. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos estar trabalhando o efeito de sentido da pontuação em diferentes gêneros. Para a gente começar, a gente faz uma retomada dos assuntos que a gente estudou. Então, a gente vai começar revendo assuntos que a gente estudou nas outras aulas para ver se vocês aprenderam mesmo. Então, nós estudamos dois gêneros bem conhecidos do leitor, textos literários que fazem uso de vários recursos da linguagem para despertar diversas emoções. E a gente viu também sobre o gênero conto, que é uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. O momento de maior tensão é chamado de clímax do conflito. Além disso, é comum que apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Aí nós vimos um pouco sobre o poema, que ele pode ser escrito de forma fixa, segundo algumas regras, ou versos livres, nos quais mais valem as imagens do que a métrica. Há poemas compostos por versos e estrofes, mas também os que associam a linguagem verbal e elementos visuais. E o que nós vamos ver hoje? Estudaremos mais o recurso presente na linguagem que podemos lançar mão ao ler ou escrever um texto, seja um conto, um poema ou qualquer outro gênero. Esses recursos são os sinais de pontuação. E aí a gente começa pensando, para isso precisamos refletir. Olha aí a pessoa pensando, o que já sabemos sobre o uso da pontuação? Afinal, para que servem os sinais de pontuação? Então, para a gente pegar firme, entender bem esses conceitos, tá? Os sinais de pontuação são recursos que atribuem à linguagem escrita um certo ritmo, entonação, pausa, além de demarcar unidades e sinalizar os limites das estruturas sintáticas nos textos. Através do efeito de sentido causados pelo uso de determinado sinal de pontuação, é possível perceber as intenções do autor para com o seu leitor. Além de pausa na fala, a entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Vocês observaram que para eu falar aqui com vocês, eu preciso usar os sinais de pontuação, porque senão vocês não iriam conseguir me entender legal. E aí, nós temos agora uma tirinha da Turma da Mônica, a personagem Tina, uma adolescente aí muito descolada, que ela está passeando e ela deseja algo. Vocês vão ver o que ela está querendo. Observe as cenas, a imagem que fala sobre ela, como ela está, o seu rosto. Ela está sentindo alguma coisa. Para ler e compreender quadrinhos, é necessário a gente interpretar todos os elementos, sejam os elementos verbais, a escrita, ou os elementos gráficos, que são as imagens, além dos sinais de pontuação que vocês vão estar vendo aí. Observe os quadrinhos, né, e fique atento. A cena mostra a personagem ansiosa para receber uma ligação. No entanto, quando a pessoa liga, a jovem, apesar do desejo de receber a ligação, se irrita e afirma que não vai atender a chamada. As imagens ressaltam as expressões faciais e corporais da personagem e os sinais de pontuação marcam as emoções, bem como seu estado de euforia. Para demonstrar ao leitor que a personagem estava ansiosa no primeiro quadrinho e irritada no último quadrinho, o autor utilizou o ponto de exclamação. Veja aí, vários sinais de exclamação e como ela estava se apresentando. Então, o ponto de exclamação, para a gente não esquecer, é o sinal de pontuação que expressa na escrita algumas emoções. Vamos agora olhar outro texto em formato de piada. Somando as frutas. A mãe pergunta para seu filho, filho, se eu tenho 5 moedas e te dou 3, com quantas eu fico? O filho responde, não sei. A mãe questiona, como não sabe? Você já aprendeu a fazer contas na escola, não é mesmo? E explica o garoto, é que lá na escola só fazemos contas com maçãs e laranjas. Então, gente, o humor aí é criado a partir das situações que acontecem frequentemente no nosso dia a dia. As respostas sinceras das crianças, que de tão sinceras se tornam engraçadas. O texto ele é construído a partir do uso do discurso direto, ou seja, do diálogo entre os personagens. Então, gente, quando eu tenho um diálogo no texto, eu estou usando o discurso direto.
A piada inicia com o anúncio da fala da mãe, utilizando o seguinte enunciado. A mãe pergunta para o seu filho. No final desse enunciado, foi usado o sinal de 2 pontos. Assim como nos trechos, o filho responde, a mãe questiona e ainda no trecho, e explica o garoto. O sinal de 2 pontos tem a função, nesse texto, de introduzir uma fala de uma personagem e assim preparar o diálogo que vai acontecer logo em seguida. Agora, observe os seguintes trechos do texto. Filho, se eu tenho 5 moedas e te dou 3, com quantas eu fico? As aspas nesse trecho e em outros trechos do texto foram utilizadas para mostrar a fala dos 2 personagens, mãe e filho. Você se recorda de outro sinal de pontuação que também pode ter sido utilizado para marcar uma fala? Se você respondeu o sinal de travessão, acertou. Então, nesse texto, o autor optou por utilizar aspas para destacar as falas dos personagens, mas poderia ter utilizado o travessão para cumprir a mesma função. Portanto, podemos dizer que as aspas servem para destacar citações ou falas e, em outros casos, também tem a função de isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismo, neologismos e expressões populares. O sinal de travessão, ele tem a função de iniciar uma fala de uma personagem e também, em alguns textos, indicar mudança de interlocutor. Nesse mesmo trecho, temos o uso de vírgulas. Filho, se eu tenho 5 moedas e te dou 3, com quantas eu fico? A primeira, quando a mãe chama o filho, e a segunda, indicando uma pequena pausa no diálogo marcado, um ritmo na leitura. A vírgula, ela tem várias funções. No entanto, nesse trecho, ela separa o vocativo, além de indicar uma pausa marcando um ritmo na leitura. Então, quando a mãe chama filho, né? Então, ela está fazendo um vocativo, que ela está chamando o filho. Nesse caso, foi usada a vírgula. E a seguinte, indicando uma entonação na fala da personagem. No final do trecho, há ainda outro sinal de pontuação. Filho, se eu tenho 5 moedas e te dou 3, com quantas eu fico? Então, a fala da mãe é uma pergunta para o filho. Por isso, ela utilizou o sinal de pontuação, o sinal de interrogação. O sinal de interrogação ele expressa as perguntas diretas. Às vezes, pode ser usado junto com o sinal de exclamação, para enfatizar o enunciado. Observe agora o trecho com a resposta do filho para a pergunta da mãe. O filho responde, não sei. No final da resposta, há um sinal de pontuação, que chamamos de reticências. Que efeito esse sinal provoca na resposta do menino? O efeito seria o mesmo caso o autor optasse, por exemplo, por utilizar um ponto final? Certamente, o ponto final no texto, no lugar das reticências, causaria outra percepção no leitor. O ponto final, ele gera um efeito de calma, objetividade e encerramento de uma ideia. Já a reticências, ela indica dúvida, hesitação, né? A interrupção momentânea da ideia, dentre outros. Agora, gente, nós vamos chegar num texto que houve problemas de pontuação. Vocês me ajudam aí, tá? A acompanhar esse texto para a gente saber o que aconteceu nessa pontuação. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso e pediu então papel e caneta. Só que com a ansiedade em que ele estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação e escreveu assim: deixo os meus bens à minha irmã, não, a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro, nada aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. E aí, gente, o texto nos conduz a refletir acerca da importância dos sinais de pontuação. Sem nenhuma pontuação, a mensagem que foi escrita pode gerar interpretações equivocadas sobre a verdadeira intenção do autor. O testamento do personagem teria sido escrito de forma clara e transparente, caso ele estivesse pontuado corretamente.
Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com os sinais de pontuação. Eles são muito importantes. Então, gente, nesse testamento, se a herança fosse para a irmã, olha como é que ficaria. Deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Agora, vamos ver se a herança ficasse para o sobrinho, bem pontuado. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aí vamos ver agora o padeiro, se ele ficasse com a herança. Olha como é que o texto ficaria. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E agora, se a herança ficasse para os pobres, olha como é que ficaria no testamento. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, gente, vocês perceberam, tá? Que a pontuação, ela fez toda a diferença para definir o herdeiro. Uma pontuação adequada, ela é essencial para a comunicação escrita e para reforçar o sentido expresso no texto e a intenção do autor. Agora, vamos dar uma lida agora nesse texto para a gente já exercitar um pouquinho? Olha só, celular e adolescentes, uma relação perigosa. Uma pesquisa feita em Flandres, na Bélgica, com 1.656 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o uso do celular à noite é prática recorrente entre os adolescentes. E isso está diretamente relacionado ao aumento no nível de cansaço desses jovens. Após algum tempo, a preocupação maior dos pais no que diz respeito à mídia e com relação ao tempo que as crianças gastam vendo TV, ouvindo música ou navegando na internet, casos de cansaço excessivo informado pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização do celular, seja um aparelho mais simples ou um mais sofisticado, como um smartphone, tanto em ligações quanto em trocas de mensagem no texto. Eles gastam muito tempo se conectando com outras pessoas e alguns deles fazem isso a noite inteira. Então, gente, na questão 1, nós temos aí o seguinte questionamento. Na aula, explicamos uma possibilidade de uso de 2 pontos. Observe no título do texto. Celular e adolescentes, uma relação perigosa. Também foi utilizado esse sinal de pontuação, nesse caso, o sinal de 2 pontos aonde? Olha só, inicia uma explicação para a ideia anterior. Então, nós vemos aí que o sinal de 2 pontos, ele serviu para iniciar uma explicação, para a ideia anterior. Vamos para a questão 2. Releia o trecho. Casos de cansaço excessivo, informado pelos adolescentes, foram atribuídos ao abuso na utilização do celular, seja o aparelho mais simples ou mais sofisticado, como o smartphone. As aspas utilizadas no smartphone servem para... E aí? Vocês acham que serve para quê? Destacar que o aparelho é avançado, isolar uma expressão em gíria, marcar uma citação indireta ou indicar que a palavra é estrangeira. O que vocês acham? Resposta, letra D, indicar que a palavra é estrangeira. Vamos agora, gente, para um quadro de sinais, para a gente rever um pouquinho a utilidade de cada sinal de pontuação. Então, a gente pode observar nas leituras dos textos que a vírgula marca uma pausa de pequena duração, utilizada em diversos contextos. O ponto, gente, ele assinala pausa máxima de um texto e pode ser ponto continuando, ponto parágrafo e ponto final. Aí temos o ponto de interrogação, serve para indicar o uso de perguntas diretas. Tá? E nós temos agora ponto de exclamação, expressa emoções e sentimentos. Vamos para as reticências, que indica dúvidas, hesitação do falante e interrupção de uma frase. As aspas isola palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos e expressões populares. O travessão inicia a fala de um personagem, indica mudança de interlocutor nos diálogos, une grupo de palavras que indicam itinerários. E os 2 pontos, utilizados para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração, introduzir um esclarecimento ou explicação. Então, gente, nós ficamos por aqui, tá? E temos mais atividade no nosso portal www.educ.ci.ac.gov.br e contamos com vocês para estudar, fazer mais atividades. Um abraço a todos.